Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, seu suporte, sua graça e sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, um grande privilégio, a partir da graça de Deus, podemos celebrar a Santa Ceia hoje, podemos ter comunhão com o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus pela fé, comunhão com o seu poder e a sua palavra, e comunhão uns com os outros, mesmo que isolados nestes tempos difíceis. Tenho, queridos irmãos e irmãs, nesses últimos tempos, sido incomodado por Deus para enxergar a minha vida e os eventos que nela ocorrem a partir da graça. O apóstolo Paulo tentou também nos ajudar a perceber isso, mas eu gostaria que você vislumbrasse, um pouquinho antes do nosso momento de ritual da ceia, essa taça que foi preparada aqui com o suco. Muitas pessoas, quando querem falar de uma nova perspectiva para as suas vidas, para o seu trabalho, para os seus desafios, utilizam a ilustração de um copo com algum líquido até a metade. Você que conhece bem essa ilustração, você pode olhar para essa taça e dizer, ela está quase vazia, ou ela está quase cheia. O apóstolo Paulo também nos legou um texto da palavra de Deus que nos dá uma ideia sobre perspectiva e a forma como nós enxergamos as nossas vidas. Vamos ler lá o texto que ele nos deixou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versos 15 a 18. Ali a palavra de Deus diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos irmãos e irmãs, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo está tentando nos auxiliar por meio da compreensão da graça de Deus, que nos tem sido maravilhosa, de que a gente possa mudar a nossa perspectiva e enxergar, por meio da graça, as bênçãos de Deus na nossa vida, mesmo que estejamos enfrentando alguma tribulação, alguma dificuldade, algum desafio. Como que nós podemos enxergar a nossa vida nesses tempos? Você pode, como muitos de nós, cansaço, você pode enxergar pela dor, você pode enxergar pelo medo, você pode enxergar a sua vida pelo viés da ansiedade, você pode enxergar a sua vida, a nossa existência marcada por cada dia desafios que vão se somando e vão exigindo de nós muito. Olhando desse prisma, os últimos anos têm sido os mais difíceis para todos nós, talvez os mais angustiantes. Mas olhando para o texto que a palavra de Deus nos lega a partir do apóstolo Paulo, você pode talvez começar a sentir-se uma pessoa não apenas abençoada, não apenas agraciado, mas pode se sentir como alguém que tem o privilégio de experimentar o poder e a graça de Deus na sua vida. Repare agora, qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual é o desafio a que você tem sido chamado? Qual é o obstáculo que você precisa superar? Qual é a provação que você enfrenta? Se você olhar com os olhos, como diz o apóstolo Paulo, se você tentar enxergar pelaquilo que a sua visão te diz, você só vai encontrar cansaço, medo, ansiedade, tribulação e falta de perspectiva. Mas se você procurar abrir os olhos da fé, você pode enxergar essa taça cheia. Você pode enxergar o copo cheio. Você pode enxergar a multiforme graça de Deus que se manifesta nas nossas vidas de muitas formas.
tornando os nossos desafios mais superáveis, tornando o nosso fardo mais leve, trazendo-nos o perdão nos nossos momentos de fraqueza e limitação, encorajando-nos diante das dificuldades e, principalmente, todos os dias, renovando a misericórdia de Deus nas nossas vidas e nos dizendo a todo tempo: nós podemos ir mais longe. Talvez quando você começou a se perceber diante dessas circunstâncias, você, muitas delas, pensou: acredito que eu não vou superar, não darei conta, não serei capaz de superar isso, não tenho condições, não tenho paciência. Esses são os olhos humanos, né? Esta é a imagem de alguém que se deixa levar pelas circunstâncias, é a imagem de nós diante dos nossos desafios. A gente sempre acha que não é capaz, a gente sempre acha que a luta, a provação e o problema são muito maiores do que nós. De fato, queridos irmãos e irmãs, nossos problemas, por menores que sejam, são muito maiores do que nós, porque somos limitados. Mas não são maiores do que a multiforme graça de Deus. Não são maiores do que o poder e o amor de Deus nas nossas vidas. Não são maiores, né, do preço que Cristo pagou na cruz por nós. Não são maiores dos propósitos que Deus tem para mim, para a sua vida, para todos nós. Portanto, tente enxergar não com os olhos naturais, mas tente deixar que o Espírito Santo te diga qual é o propósito, o que Deus pretende, o que há depois dessa provação, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, queridos irmãos e irmãs, porque em tempos extremamente violentos e angustiantes, eu e você estamos aqui sustentados para um grande propósito de Deus. Saiba que se você tem vencido essa pandemia, se você tem vencido o desespero desses dias, se você tem mantido-se sustentado pela graça, pelo poder, se você tem 3 refeições por dia, se você tem um teto onde você se abriga, se você tem irmãos e irmãs, pessoas que te acolhem, te abraçam e digam que te amam, se você tem uma comunidade, uma rede de apoio, se você tem pessoas que estão do seu lado, mesmo que distantes, você é um privilegiado. E eu tenho me perguntado em alguns momentos, mesmo diante dos nossos desafios, o quão privilegiado nós somos. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós somos privilegiados por ter sido salvos a partir da cruz de Cristo, somos privilegiados pelo amor de Deus se mover em nós, somos privilegiados por vencer todos os dias esses tempos, somos privilegiados para poder viver, compartilhar e experimentar e contemplar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Olhe para a sua vida, mas a partir do conceito da graça, a partir do conceito de uma nova perspectiva. Como diz o texto que acabamos de ler, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Você talvez dirá: pastor, a tribulação que estamos vivendo não é leve. De fato, é extremamente pesado o fardo que estamos carregando. Mas eu te convido a olhar de um outro modo. É Deus quem tem tornado ele suportável. É Deus quem tem tornado essa tribulação conforme as nossas forças. É Deus que tem nos alimentado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós vamos atentar não para aquilo que estamos enxergando, não para as nossas circunstâncias, mas para o propósito que Deus tem para nós, que possa, nesse momento, talvez estar oculto, mas se revelará no devido tempo. Portanto, eu te convido a que nós possamos consagrar esses elementos e poder fazer o nosso ritual da Santa Ceia com a perspectiva de que Deus, em sua multiforme graça, está preparando coisas das quais nós nunca ouvimos, podemos
imaginar ou até mesmo delas falar, porque Deus é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos nos colocar em oração. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós confessamos nossas fraquezas e limitações, porque muitas das vezes enxergamos apenas o fardo. Confessamos a nossa timidez, confessamos, ó Pai, o nosso desespero e ansiedade, quando olhamos para a nossa vida como se fosse um copo e enxergamos ele quase vazio. Mas, na verdade, nós sabemos que ele está sempre cheio da tua graça, sempre cheio do teu poder, sempre cheio do teu amor e a tua misericórdia. Portanto, nós te suplicamos, sustenta-nos nestes dias e permita que a gente possa atentar para a grandeza multiforme da tua graça, as riquezas da tua glória em Cristo Jesus e a tua provisão que é sempre constante. Por isso, nós consagramos esses elementos, consagramos o pão e o vinho, para que por meio deles possamos contemplar sempre os teus propósitos, a tua vontade e o teu poder inesgotável, a tua fidelidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da aliança em suas mãos, dizendo: este é o cálice. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos partilhar esses elementos. Partilhe com a sua família, celebre, atente para aquilo que Deus está fazendo conosco, para o sustento e a graça dele que tem sido poderosos nas nossas vidas. Nós vamos, neste instante, agradecer a Deus que tem nos sustentado, deu a recuperação para a nossa irmã Tatiana depois de 22 dias. Nossa irmã Gladys tomou essa semana a segunda dose. Nossa irmã Vicelita está prestes para receber também essa segunda dose e ser imunizada. Atente para os propósitos de Deus na sua vida. Vamos orar. Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te somos gratos por nos fazeres olhar para dentro de nós mesmos. É olhando para dentro de nós que nós vamos contemplar a tua graça, que nós vamos contemplar o copo mais cheio, que nós vamos contemplar os privilégios de caminharmos contigo, que nós vamos contemplar aquilo que o Senhor está preparando. Talvez ainda está oculto, talvez ainda nós não entendemos o significado de algumas provações, desafios e limites a que estamos sendo expostos. Mas nós confiamos em Ti e entregamos a nossa vida ao Senhor. Cuida de nós, cuida dos teus filhos e filhas. Obrigado pela vida da nossa irmã Tatiana, em casa, se recuperando. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conseguindo acessar os imunizantes, a vacina. Obrigado porque estamos vencendo. Essa leve e momentânea tribulação não vai nos apartar do que o Senhor tem preparado para nós. Sustenta, fortalece a tua igreja, abençoa o teu povo e nos permita compreender e, acima de tudo, enxergar o quanto somos agraciados, abençoados por meio do teu grande amor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue te abençoando e te sustentando, que você tenha uma semana em que se abra diante de você grandes possibilidades e que teus olhos da fé contemplem a graça e o poder de Deus em sua vida te sustentando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.